Bom dia, irmãos. Bom dia. Vocês estão aí? Vamos dar início ao culto dessa manhã de louvor e adoração ao nosso Deus. Feche seus olhos nesse instante. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, em Teu nome, reunidos, porque queremos, Pai, exaltar o Seu santo nome. Receba, Pai, toda a nossa adoração, todo o louvor que somente a Ti é dedicado, Pai. Que os nossos corações e mentes estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa manhã. E que o nosso coração, Pai, seja terra boa para receber da Tua palavra. Que estejamos, Pai, todos os dias firmados no Senhor, firmados na rocha inabalável, Pai. No nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 1.
Nesta manhã, irmãos, nós queremos refletir sobre vivendo pela palavra de Deus. E este salmo vai nos falar de que a nossa felicidade consiste nisto. Consiste em meditar e poder viver segundo a palavra de Deus. Então vamos ouvir o que a palavra de Deus nos fala. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar, vamos lembrar aqui em nossas orações dos aniversariantes da semana. Então, nós temos hoje o aniversário do Ícaro Duran Silva. No dia 19, aniversário de casamento de Janai Levi e Késia. No dia 20, o aniversário de nascimento da irmã Esther Maria Dias. E também no dia 20, o aniversário de casamento do nosso irmão Endre e Marley. Deus esteja abençoando a estes irmãos quanto ao nascimento físico e quanto ao aniversário de bodas. Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs, abençoe a igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Oremos. Pai de amor, louvado seja o seu nome. Bendizemos o nome de Jesus e por meio dele o teu santo nome. Bendizemos ao teu Santo Espírito que habita em nós e que nos ensina e nos guia em toda a verdade. Aleluia, ó Deus eterno. Entregamos a Ti, Pai, a vida desses irmãos que completam mais um ano de vida e os que completam mais um ano de casados. Abençoa-os, guia-os na Tua presença, dá-lhes a direção do Teu Santo Espírito, ilumina-os com o conhecimento e a vivência da Tua palavra. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba a nossa pessoa, através do nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem falamos com o Senhor neste momento. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus com o hino Quantas Bênçãos do Inário. Enquanto estivermos cantando esse hino, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão dedicá-lo nesse instante. Se das vidas ondas agitadas são, se desanimados vamos levantar, quantas muitas bênçãos, quantas cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina
surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio consolo e paz celestial. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém? Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a mim e sobre a sua vida. Você pode dizer um amém bem forte? Glórias ao nome dele. Muito mais ele tem nos dado por meio, de Cristo Jesus. Ele nos permite que façamos parte desse corpo, a família dele. E vamos cantar que nós fazemos parte desse corpo, ainda que multiforme, mas que possamos viver unidos na cabeça que é o Cristo Jesus, nosso Senhor. Recebi um novo coração, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa. Você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado? Vamos cantar juntos? Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família,
nós somos gratos, Pai, porque o Senhor é um Deus que não mente, Pai. O Senhor é um Deus todo-poderoso e o Senhor tem nos dado, Pai, a salvação, e nós somos gratos, porque o Senhor, dia após dia, tem derramado graça sobre graça, misericórdia sobre as nossas vidas, tem se renovado todas as manhãs. Nós queremos continuamente que os nossos lábios tenham sempre palavras de louvor e adoração ao Senhor, Pai. Nessa manhã, receba toda a nossa gratidão, todo o louvor que a Ti é devido, e fale aos nossos corações, é no nome de Jesus que clamamos. Amém. Irmãos, o Salmo 1, ele nos fala da felicidade do justo. Ele destaca que ser feliz é ser justo, mas ele destaca que ser justo é viver conforme a palavra de Deus. Então, a ideia principal do Salmo 1 é ser feliz mediante o conhecimento e a vivência da palavra de Deus, sendo uma pessoa segundo o coração de Deus. E nesta manhã nós queremos refletir sobre o tema, vivendo pela palavra de Deus. Então, ser feliz é poder ouvir, entender e viver conforme a palavra de Deus. Então, vamos precisar ler a Bíblia, vamos precisar ouvir a leitura da Bíblia quando a lemos, ou quando alguém a lê e a explica por meio da direção do Espírito Santo a nós. E desta forma, podermos praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, quem é a pessoa bem-aventurada? Quem é a pessoa muito feliz? É aquela que vive de acordo com o propósito de Deus, aquela que vive segundo os ensinos da Bíblia, a palavra de Deus. Então, ser feliz não é agradar os desejos do nosso coração. Ser feliz não é fazer a vontade da nossa carne, mas é a gente poder viver de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, conforme ela mesma instrui, é boa, perfeita e agradável. Ser feliz também, irmãos, não é ser igual a todo mundo, estar no meio da multidão, como o salmista diz, não ouvir os conselhos dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, mas ter o seu prazer, a sua alegria na palavra de Deus. Então, ser feliz não é ser igual a todo mundo, mas é refletir o caráter de Deus e glorificar o seu santo nome através do nosso viver. E nós não estamos sozinhos nessa empreitada. Deus nos deu o seu Espírito. Não há como conhecer a verdade,
Não há outra forma dela nos ser revelada a não ser por meio do Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos deu para que esteja conosco para sempre. E Ele nos guia em toda a verdade. E Ele nos ajuda em nossas fraquezas. E até mesmo nos auxilia quando nós não sabemos como orar. O Espírito Santo é o enviado do nosso Pai Celestial e também do Senhor Jesus Cristo para habitar em nós, nos ensinar toda a verdade e nos conduzir nela. E desta forma, nós não vamos andar de acordo com os desejos do nosso coração ou a vontade da nossa carne. Nós não vamos procurar sermos iguais a todo mundo. Nós vamos ser espirituais, ou seja, seremos conduzidos pelo Espírito Santo. Ser espiritual é uma qualidade de quem é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Mas eis que para vivermos uma vida aprovada, uma vida reta, uma vida justa, ter um coração puro, ter comunhão com Deus, nós precisamos de ter a sua palavra na nossa mente, no nosso coração e a disposição de obedecê-la por amor ao nosso Deus. Então temos a necessidade de ler, de ouvir, de meditar a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16 e 17 diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse é um dos motivos pelo qual nós devemos viver pela palavra de Deus. Ter nossas mentes e corações inundados por ela, substituindo tudo aquilo que não agrada a Deus. Na verdade, nós estaremos nos desvestindo de toda obra pecaminosa e nos vestindo de toda obra de justiça na pessoa de Cristo, e assim podermos estar prontos, preparados ou habilitados para fazer somente aquilo que é bom, somente aquilo que é agradável a Deus e que nos torna verdadeiramente humanos, de acordo com o propósito da criação de Deus. Porque assim vamos refletir a humanidade, imagem e semelhança de Deus. Há tempos eu li uma historinha que mostra que a nossa natureza ela é ruim. Somos egoístas e egocêntricos. Mas como igreja nós precisamos viver uma nova vida em Cristo. Como discípulos de Jesus, nós precisamos ser semelhantes a Ele e refletir o caráter de Deus na nossa vida, o caráter de Cristo. Porque Deus se revelou pessoalmente a nós na pessoa de Cristo. Eu ouvi uma historinha, já li uma historinha, de uma cobra que persegue um vagalume. E essa cobra, então, ela o persegue um dia inteiro. E ela quer abocanhá-lo e comê-lo. E de todas as formas esse vagalume foge.
Até que no final, ele vira para a cobra e diz: vem cá, o que é que você tem contra mim? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Eu te fiz algum mal para você me perseguir? Não. Então por que você quer me pegar e comer? É porque o seu brilho me incomoda. Irmãos, isso revela o egoísmo e o egocentrismo de cada um de nós. Às vezes nós convivemos muito bem uns com os outros, nos abraçamos, nos beijamos, e somos tão doces e amáveis, mas lá dentro estamos corroendo-nos de inveja, de hipocrisia, de falsidade, porque nós estamos almejando o lugar do outro. Nós queremos o sucesso do outro. E saber que o outro tem algo que eu ainda não tenho, mas que eu gostaria muito de ter, me incomoda demais. É como a cobra correndo atrás do vagalume, porque o seu brilho o incomoda. Isso me fez lembrar a palavra do Senhor que diz: maldito o homem que confia no homem. Mas é bendito o homem que confia em Deus e põe nele a sua esperança. Irmão, será que nós não vamos poder nos confiar uns aos outros? Será que nunca vamos poder olhar para o outro e vê-lo como imagem e semelhança de Deus? Será que nós não vamos olhar um para o outro e querer que ele seja continuamente abençoado, assim como eu quero ser abençoado, mas a bênção do outro não vai me incomodar? Porque eu não preciso desejar o lugar dele, eu preciso ocupar o meu lugar, com o meu dom, que o Espírito Santo escolheu e me chamou para ser bênção, tanto quanto o meu irmão e a minha irmã. Nós queremos dizer com essa história que a palavra de Deus precisa transformar a nossa vida, e nós precisamos ser uma igreja que reflete a vida de Cristo. Nós precisamos de ser uma igreja que reflete a unidade, a harmonia e a perfeita comunhão da Trindade. Mas nós estamos sendo, conforme a palavra de Deus, instruídos nesta verdade, repreendidos por ela, exortados nela, corrigidos, educados, para que Deus assim nos torne um só nele e um só com Ele. Na verdade, nós precisamos nos tornar um só com Cristo, para que alcancemos o propósito de sermos um só corpo nele. Você está feliz como crente e feliz com a igreja que você faz parte dela? Espero que sim, eu dou glória a Deus por isso. Mas você crê que nós já alcançamos o propósito que a palavra de Deus quer que sejamos? Irmãos, nós ainda não sabemos o que havemos de ser, até que nós nos encontremos com Cristo e olhemos como Ele é. Mas nós precisamos dia a dia, nós precisamos em todo tempo meditar na palavra de Deus, para que por ela possamos viver. E eu sei que todos nós ainda estamos num processo de aperfeiçoamento na palavra de Deus, num processo de aperfeiçoamento na pessoa de Cristo. E essa historinha que eu contei não é para poder acusar a nenhum dos irmãos, mas é para
despertar a consciência de todos nós, a fim de tomarmos cuidado com o nosso egoísmo, com o nosso egocentrismo, e não nos colocar como centro de todas as coisas, mas colocar Cristo como centro da nossa vida pessoal e como o centro da igreja, que é o seu corpo. E para que possamos viver o reino de Deus na sua plenitude. E eu tenho que dizer para você que essa plenitude só vai acontecer no dia em que nós estivermos com Ele em glória. Porque enquanto estivermos aqui neste mundo, estaremos lutando contra nós mesmos, contra o mundo, estaremos lutando contra o diabo, para podermos viver de acordo com a palavra de Deus, mas nós só podemos vivê-la se nós a ouvirmos, se nós a meditarmos, se nós conhecermos por meio dela o nosso Deus e a sua vontade para a nossa vida. Do contrário, seremos bons frequentadores de igreja ou frequentadores de igreja na medida do possível, conforme os nossos interesses, ou de acordo com a agenda da nossa vida pessoal. Porque nós temos um erro, o erro de ajustar o reino de Deus à nossa agenda pessoal, em vez de a nossa agenda pessoal ser a agenda do reino de Deus na nossa vida. E quando fazemos isto, nós estamos construindo apenas para esta vida. Nós estamos apenas prezando pelo nosso conforto terreno e pelo que podemos ter aqui, ajuntar aqui. E a palavra de Deus nos diz, e nós somos conhecedores disto, que tudo aqui passa, que nada trouxemos para este mundo, que nada vamos levar dele, a não ser o nosso caráter pessoal. E o nosso caráter pessoal precisa ser o mesmo caráter de Cristo. Mas para termos o mesmo caráter de Cristo, a palavra de Deus precisa estar entranhada no nosso coração e na nossa alma. Nós precisamos encarnar todos os princípios e valores de Cristo para a nossa vida, princípios e valores estabelecidos pela sua palavra. O Senhor Jesus, quando orou pela nossa unidade nele, o Senhor Jesus, quando orou para que o Pai nos guardasse nele para si próprio, Pai, guarda-os no teu nome para mim, porque enquanto eu estive aqui, eu os guardei para o Senhor, então agora o Senhor os guarde em seu nome para mim. E ele então orou dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Precisamos, irmãos, colocar na palavra de Deus o propósito da nossa vida diária. Mas não é simplesmente olhar a palavra de Deus como um código de ética. Não é simplesmente um controlador da nossa vida moral. Porque a palavra de Deus é a forma que Deus tem para dialogar conosco. Você tem dialogado com Deus? Tenho para mim que a intensidade com que eu busco a palavra de Deus, ela é proporcional à intensidade que eu mesmo busco falar com Deus. Deus está sempre pronto a ouvir-nos através das nossas orações. Mas Ele espera falar conosco através da sua palavra. Então, ler a Bíblia, meditar nela e
refleti-la, para tê-la encarnada na nossa alma, ou encarná-la no nosso espírito, é proporcional à minha busca dele em oração. E eu quero que você também tenha em mente o seguinte: nem tudo o que se chama oração é oração. Muito daquilo que se diz oração é mera repetição automática de uma construção gravada na nossa mente. Fazer uma oração como um papagaio repete aquilo que ele aprendeu do seu dono não é oração. Porque oração é o seu diálogo, é o meu diálogo com Deus, assim como quando eu leio, medito e reflito a palavra de Deus, é Deus dialogando comigo e com você. Na verdade, nós precisamos viver um relacionamento de amor e de intimidade com Deus. E a palavra de Deus é a forma pela qual Deus fala comigo, Deus fala com você, podemos conhecê-lo. Como podem invocar o Senhor aqueles que precisam de invocá-lo para ser salvos, se não o conhecem? Como vão poder conhecê-lo a não ser através da pregação, ou do ensino, ou da necessidade que tem de ouvir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque é ela que testifica dele. Jesus disse isso aos fariseus e escribas: vós examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. O que Jesus queria dizer com isso? Vocês de fato estão certos a respeito disso, porque elas, as Escrituras, testificam de mim, mas não há como poder compreendê-la, entendê-la particularmente, sem o auxílio do Espírito Santo, sem a revelação de Deus. Tem muita gente conhecendo Bíblia sem ser revelado por Deus. E por isso não são cristãos de verdade. Não receberam o direito de serem filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Conhecem o Jesus histórico, mas não conhecem o Jesus Salvador e Senhor. Conhecem a história da cruz de Cristo, mas não estão crucificados com Ele. Sabem que o reino de Deus é o governo dele na vida do crente, e que Jesus prometeu estabelecê-lo em glória na sua volta, mas estão vivendo apenas uma cultura religiosa. Irmãos, nós precisamos ter comunhão com Deus, nós precisamos buscar uma vida de intimidade com Deus, mas nós precisamos buscar uma vida que reflita o caráter dele na nossa vida. E fazendo isso, nós precisamos viver para glorificar a Deus com a nossa vida. E como crentes batistas, nós temos a alegria de dizer: a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta. Mas nós precisamos ler, ouvir, meditar, refletir e obedecê-la, para que isso seja realidade. Lutando cada dia contra o nosso eu, porque ele precisa estar crucificado com Cristo. Por isso Jesus disse: se alguém quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz. Nós precisamos estar crucificados com Cristo. Precisamos estar crucificados para o mundo e o mundo para nós. Precisamos estar crucificando o nosso ego, e ele não pode ressurgir na nossa vida. O velho homem tem que estar morto e sepultado com Cristo, à semelhança da sua morte. Mas devemos estar vivendo com Cristo a nova vida, à semelhança da sua ressurreição.
A palavra de Deus é nosso manual de fé e conduta. Em todo tempo, meus irmãos e irmãs, a Bíblia precisa ser o fundamento da nossa fé e a fonte do nosso conhecimento de Deus e como devemos viver com Ele e para Ele. Não é só viver com Deus, é viver para Deus. Porque Cristo vive em mim, para que eu viva para Ele. Porque Ele morreu por mim e ressuscitou, e porque Ele me deu uma nova vida, para que eu viva para Ele. Porque eu e você fomos criados nele, fomos criados para Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele, Ele nos fez para sermos dele e para vivermos nele e para vivermos para Ele. Esta é a fundamentação da nossa existência. Então, nossa conduta moral, nossa conduta espiritual, nossa conduta emocional, social, ela deve ser pautada na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós não devemos ter vergonha disto. Nós não temos que nos esconder daquilo que cremos e daquilo que somos, como disse Paulo aos Romanos. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mesmo que você pague com a sua própria vida. Então, nessa semana, por exemplo, eu vi a notícia de um jovem, um jovem senhor, já casado, 31 anos, ele foi assassinado por causa daquilo que ele cria. Com certeza tinha alguma fundamentação também de oposição ao que ele era como político. Mas os seus valores era o que determinava o seu tipo de vida. Então, um jovem senhor norte-americano que suscitou comentários de alegria por alguns que eram contrários àquilo que ele pensava. Pode ser que alguém atente contra a minha vida ou a sua vida achando que está fazendo um favor para o mundo. Mas nada deve separar-nos do amor de Cristo. Nada deve separar-nos do compromisso de fé, da vida moral, espiritual, emocional, social que a gente tem por meio de Cristo, porque Ele é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, não apenas o Salvador, é a nossa vida. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, diz Paulo aos Colossenses, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. E o apóstolo Paulo estava preso e já sabia da sua sentença de morte. Ele seria executado por causa da sua fé em Cristo. Mas ele disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, o lucro. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e de conduta. Ela é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, ela é eterna, ela é inerrante, não há erro na palavra de Deus, ela é imutável, ela é o padrão pelo qual devemos viver aqui, e é o padrão pelo qual vamos viver na eternidade, e ela é o padrão pelo qual todas as almas serão julgadas, a fim de receberem a sua justa recompensa na eternidade. Jesus mesmo diz, olha, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvá-lo, já tem quem julgue, a palavra que eu tenho pregado, esta o julgará no último dia. Quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Nós não precisamos lançar a mão de armas
para poder defender a palavra de Deus. Nós precisamos vivê-la. Porque o próprio Deus defende a si próprio. Mas ela é a verdade pela qual vamos viver. Conhecereis a verdade libertará. Irmãos, isso não pode ser apenas um jargão na sua vida. Isso tem que ser a realidade da sua comunhão com Deus, porque Ele é a verdade, a palavra dEle é a verdade. E não é apenas uma questão de libertação terrena, é a vida eterna. É a transformação da sua vida como um verdadeiro homem de Deus ou a verdadeira mulher de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque o Filho é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e nós o vimos como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é a verdade. Irmãos, a palavra de Deus, ela se resume nas seguintes proposições. Tudo se resume nisso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E concomitantemente ame ao seu próximo como a si mesmo. Disso depende de toda a lei e os profetas, disso depende de toda a Bíblia. Porque se você amar a Deus acima de tudo e amar o seu próximo como a si mesmo, você vai cumprir a perfeita lei de Deus. Vai ser obediente à palavra de Deus. Vai colocar a sua vida como um instrumento de bênçãos para que Deus use você. E você vai ser uma bênção na vida do seu irmão, da sua irmã, do seu próximo. Você vai ser uma bênção na vida daquele que se colocou como seu inimigo, porque você não deve ser inimigo de ninguém. E por outro lado, Deus vai ser glorificado por meio das suas ações e das suas realizações. Você vai ser uma pessoa que anda com Deus, vai ter intimidade com Deus. Você vai ser uma pessoa que Deus terá alegria da sua presença. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E o que Jesus fez para dar tanta alegria ao Pai? Jesus disse: é tudo quanto eu vejo o Pai fazer, eu faço também. E o Pai me ama tanto que Ele me mostra o que Ele faz, para que eu faça igualmente a Ele. E uma das coisas que Jesus falou é o seguinte: olha, que vocês permaneçam na palavra de Deus, porque se vocês permanecerem na palavra de Deus, vocês vão permanecer no amor dEle, e permanecendo no amor de Deus, vocês vão ser muito abençoados. Tudo isso eu disse para que vocês tenham alegria, e tenham-na em abundância. E diante da incapacidade nossa, irmãos, de ser aquilo que precisamos ser da parte de Deus, ou diante da incapacidade nossa de fazer as escolhas certas, o Senhor Jesus diz o seguinte: olha, não foram vocês que me escolheram, não. Eu os escolhi e eu os nomeei para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça. Irmãos, nós temos um chamado de Deus, temos ouvido a sua voz, temos ouvido a sua palavra, temos meditado nela, temos nos dispostos a viver de acordo com os seus preceitos. Isso é todo dia, não é de vez em quando não. O homem feliz ou muito feliz ou bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus. Ele está em todo o tempo em comunhão com Deus. Ele não apenas compartilha a sua vida com Deus, ele
consagra a sua vida a Deus, ele não está simplesmente buscando uma orientação para a sua vida, ele está procurando refletir a imagem e a semelhança de Deus na sua vida. Irmãos, precisamos aprender isso, e precisamos viver isto. Porque isso diz respeito ao reino de Deus, e a sua justiça na nossa vida, é a nossa participação nesse reino, é a nossa vivência desse reino, é viver por Cristo, é viver para Cristo, é viver para Deus, para a glória de Deus. A sua Bíblia, ela está sempre diante de você, em seu lar, ou te acompanha. Você está sempre procurando ouvir e dialogar com Deus? Ouvir Deus e dialogar com Ele? Devemos, irmãos, meditar e obedecer a palavra de Deus, para poder refletir e fixar seus ensinamentos em nossas mentes e corações. Meditar para encarnar seus ensinos e obedecê-los por amor a Deus. Quantos exemplares de Bíblia você deve ter, além de tantos que existem no seu aplicativo do seu celular? Alguém fez uma pergunta para o salmista: onde está o seu Deus? E o deixou perturbado, né? Como eu vou dizer onde está o meu Deus? Como é que eu vou saber onde está Deus? Mas nós temos uma resposta através do Evangelho. O meu Deus, além de estar no céu, Ele está no meu coração. Ele está aonde quer que é invocado o seu santo nome, de forma pessoal. Mas o seu domínio, o seu poder se estende por toda a criação, seja na terra, seja no universo vasto e imenso. E Ele criou cada coisa com um propósito. Mas eu tenho que entender que o seu principal propósito é o seu relacionamento de pai para comigo e de filho que eu devo ter para com Ele. E que na cruz, Ele não apenas pagou o preço dos meus pecados para me limpar e lavar de todos eles, mas para que eu pudesse refletir a glória completa de Cristo, para que eu fosse muito mais além daquilo que Ele me criou no começo, para que eu pudesse refletir na sua plenitude a imagem e a semelhança dEle. E podem ter certeza que isso é muito mais profundo do que entender que é só ter o mesmo caráter de Deus. Mesmo quando nós nascemos fisicamente, nós não nascemos sabendo as coisas. Temos todo um potencial de aprendizado. E tudo que chegamos a conhecer até agora é nada diante de todo o conhecimento, até mesmo de Deus. Porque se Deus é perfeito, nós não temos um conhecimento perfeito. E não temos toda a revelação dele, mas temos toda a plenitude dele revelada na pessoa de Cristo. Temos o seu amor revelado no Evangelho. Temos a sua boa, perfeita e agradável vontade revelada na sua palavra. E Cristo é a palavra viva. O Espírito Santo está conosco, nos ensinando e nos guiando nessa verdade. E assim, nós podemos ser preparados para tudo o que é bom. E parar de ser o que é de ruim e de pior, fruto da nossa natureza corrompida da carne, fruto da influência nefasta desse mundo que jaz no maligno, ou fruto das tentações de Satanás. Porque se agora estamos em Cristo,
somos cidadãos do reino de Deus e devemos viver uma vida de santidade ou de piedade, como a palavra de Deus nos diz, para que em Cristo possamos ser o verdadeiro homem criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, nós precisamos então ler, ouvir a palavra de Deus, meditar e obedecê-la. Então, sendo assim, nossa regra de fé e de conduta, vamos então ter sempre a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, nosso espírito, para que possamos andar com o nosso Deus e viver com Ele de maneira prática, diariamente, pois a palavra de Deus será Deus presente na nossa vida falando conosco. Não fique só, não ande isoladamente. Você ainda vai aprender que a vida, apesar de ser tão movimentada e envolvente na sociedade, ela é uma vida solitária. À medida que você vai vivendo, você vai chegando ao fim, apenas com poucas pessoas, até que você se torne só. Só você e Deus. Porque você vai ter que ter um encontro com Ele. Vai ter que dar adeus, tchau, para esta vida. E pronto para poder entrar na eternidade. E Cristo, a palavra viva, tem que ser seu caminho, verdade e vida. Porque só Ele pode te conduzir ao Pai. Só Ele pode te conduzir às moradas celestiais. Só nele você pode viver segundo o coração de Deus. E eu quero concluir aqui lembrando as palavras do Senhor dita pelo profeta, sacerdote Samuel a Saul. Será que Deus tem muito prazer nos sacrifícios, ou nas liturgias, ou nos esforços, grandes esforços que se fazem para cumprir a vida religiosa? Tudo isso tem a sua importância e seu valor, mas Deus tem muito maior prazer que ouça a sua palavra e que a obedeça. Porque se não houver o temor do Senhor no nosso coração, seu respeito e honra na nossa vida, para ouvir a sua palavra, meditar nela e obedecê-la, tudo mais é impuro. Tudo mais não presta. Jesus diz que somente os que fazem a vontade do Pai vão poder morar com Ele. Jesus diz que somente aquele que obedece ao que Ele fala é que pode, de fato, reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos viver conforme a palavra de Deus, que ela seja a nossa única regra de fé e conduta, e que todos os dias, em todo o tempo, possamos meditar nela, mesmo quando você não estiver com a Bíblia aberta, lendo, ou mesmo quando você não tiver alguém pregando a palavra para você, mas o Espírito Santo deve lembrar você dela, você precisa meditar nela, e você precisa fazer dela a razão da sua vida para com Deus e para Ele. Que Deus nos abençoe e que possamos viver conforme a palavra de Deus. Como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai
da boca de Deus. Amém? Vamos orar? Pai de amor, obrigado, porque o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor nos instrui na verdade, porque o Senhor transforma nossas mentes e vidas para vivermos conforme os teus propósitos, a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E não é porque haja em nós merecimento algum ou motivo pelo qual o Senhor pudesse nos amar, mas porque o Senhor nos amou de tal maneira e nos acolheu como teus filhos. O Senhor tem se revelado misericordioso e piedoso para conosco. Te agradecemos por isso, te louvamos, te adoramos e somos muito gratos a Ti por causa de Jesus Cristo, porque foi por Ele que o Senhor nos salvou e foi para Ele também que o Senhor nos salvou. A Ele toda a honra, louvor e glória, pois Ele deu a sua vida por nós e morreu em nosso lugar e com seu sangue nos comprou para o Senhor. Glória a Jesus, glória a Ti, Pai, glória ao Espírito Santo, e que sejamos sensíveis à voz do Senhor para ouvi-la, meditar nela e obedecê-la. Que o Espírito Santo assim nos revele a sua palavra, nos ensine e nos conduza nela, para que Cristo seja tudo em nossa vida e a nossa vida seja tudo para a glória dEle e para a Tua glória. Pai, que possamos ser transformados de tal forma que possamos não apenas confiar em Ti, mas possamos ter também confiança uns nos outros, por causa da Sua palavra na vida de cada um de nós e da condução do Espírito Santo, como espirituais e não carnais. Nos ajuda a sermos homens e mulheres segundo o Teu coração. Aplica em nossa vida a Tua palavra, santifica-nos nela, Pai, e glorifica Teu nome, e guarda-nos no Teu nome para o Senhor Jesus. É no nome dEle que oramos. Amém.